Olá, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha aqui no nosso canal, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Silvestre, Ourinho. Sejam muito bem-vindos para mais um culto, seja muito bem-vindo. Você que está conectando agora, seja bem-vindo. Essa é a sua casa, essa é a sua igreja e o Pai te espera aqui, meu filho. Deus te abençoe ricamente, Deus ilumine a sua mente, o seu coração nesse momento que vamos abrir a palavra de Deus. E para você que está nos acompanhando desde o início do culto, como é bom estarmos juntos, não é? Para glorificar o nome de Deus. Bem, tenta imaginar assim um menino que vai com seu pai numa loja, é uma cidade do interior, as pessoas são mais receptivas e tudo mais, e depois de fazer ali as suas compras, na saída, o dono da loja vira para o garoto e fala assim: menino, pega aqui um doce. E ele fica olhando assim, eu falo assim: não, é de graça. Pode encher a mão de bala aqui e levar. E o menino continua parado assim, olhando para o pai. E o pai fala: filho, pega o doce. E o menino fica quieto ali, olhando para o pai. E o pai: filho, pega o doce, o homem está te dando. E o menino calado ali, olhando para o pai. Finalmente o pai coloca a mão ali na vasilha, pega um punhado de balas e sai com o filho. No caminho de volta para casa, o pai olha para o filho e fala: filho, por que você não quis pegar a bala quando o moço ofereceu? Aí o menino esboçou um sorriso e falou: pai, porque eu sei que a sua mão é muito maior que a minha. Ele já sabia que se ele não pegasse, o pai iria pegar e que a mão do pai cabia muito mais bala, a bênção seria muito maior nas mãos do pai do que nas mãos dele. Bem, queridos, em tempo de angústias, aprenda a colocar tudo nas mãos do pai, porque afinal de contas, as mãos do pai são muito maiores do que as tuas mãos. Quando olhamos para os últimos instantes da vida de Jesus, nós percebemos que não foram fáceis. Aliás, foram momentos de muita angústia, foram momentos muito difíceis para ele. Diante dele estava a missão dolorosa de sofrer no meu e no seu lugar. A missão dolorosa de morrer pelos meus e pelos teus pecados. A Bíblia mostra claramente que Jesus foi tentado a desistir. Naquele momento, ele foi tentado a abrir mão da nossa salvação para poupar a sua própria vida. E esse evento na vida de Jesus mostra que a vitória sobre o pecado não é algo realizado no momento da tentação. A vitória sobre o pecado não é algo que acontece na hora do vamos ver. A vitória sobre o pecado acontece nos momentos que você está a sós, em silêncio, de joelhos dobrados, colocando a sua vida nas mãos do Pai. Olha só como Ellen White descreve essas cenas. No livro Desejado das Nações, ela diz assim: olha, em companhia dos discípulos fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsemane. A lua pascual, clara, cheia, brilhava num céu sem nuvens. Silenciara a cidade das suas tendas de tantos peregrinos que estavam ali por conta das festas. E Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes estivera ali para meditar, para orar, para instruir os seus discípulos, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como naquela noite, a noite da sua última agonia. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. O primeiro Adão se rebelou no jardim do Éden e trouxe o pecado e morte ao mundo inteiro, mas o último Adão se submeteu no jardim do Getsemane e trouxe vida e salvação para todos aqueles que nele creem. Quase nunca nós imaginamos um Jesus deprimido, um Jesus desanimado, um Jesus afundado numa depressão. Mas Jesus era humano. Quando ele esteve aqui na terra, é uma situação assim, difícil de entender, porque ele era 100% Deus ainda, mas era 100% humano. E ele não seria humano se não tivesse esses momentos diante da sua morte, diante de tal sofrimento. Se ele não passasse por essa angústia, por essa agonia, nós questionaríamos a humanidade de Cristo. Sabe, queridos, isso nos leva a uma pergunta: se Jesus estava ali
como um ser humano, lutando e tentando salvar a sua própria vida, como é que ele enfrentou o seu medo? Em primeiro lugar, Jesus buscou o apoio de outros. Quando olhamos para a Bíblia, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, tenha sempre a sua Bíblia em mãos. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 26, e nós vamos ler dos versículos 36 ao 38. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante, o texto diz assim, olha: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: Minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele mais para dentro do jardim de Getsêmani. E agora ele deixa ali os 3 e fala assim: olha, vigia comigo, orem comigo. Eles já estavam acostumados a, em muitos momentos, estar ali para orar com o seu mestre. Mas agora Jesus não queria que eles assistissem à tremenda angústia que ele teria que suportar. Então ele diz: espera aqui um pouquinho. Jesus precisava do apoio de seus amigos. Ele precisava procurar naqueles que mais próximo dele, encontrar amparo, encontrar forças, encontrar alento para a sua alma. Sabe, queridos, nós precisamos procurar aquelas pessoas com quem nós podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Pessoas que nós podemos contar nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria. Pessoas que nós podemos contar a qualquer hora do dia, da noite. Precisamos da comunhão com os irmãos. Veja que Jesus, no momento da maior angústia, ele sentiu necessidade pelos amigos, as pessoas que ele podia confiar próximo dele. É bem verdade que muitas pessoas seguiam Jesus, mas ele tinha ali 12 que eram seus apóstolos, seus discípulos, e daqueles ali ele tinha 3 que eram mais chegados a ele, e aqueles que ele buscava com mais frequência, aquele que quis mais perto dele nos momentos de angústia. Eu e você também precisamos ter essas pessoas, esses amigos, esses irmãos, que a gente conta a todo momento, em qualquer circunstância da vida. Mas os amigos de Jesus se mostraram infiéis a ele naquele momento. Mas o exemplo de Jesus, de buscar apoio, de buscar auxílio nos seus irmãos, é um incentivo para que eu e você possamos buscar apoio na oração dos nossos queridos. Por isso nós estamos aqui sempre fazendo os pedidos, orando pelos pedidos, pedindo que vocês orem uns pelos outros, orem pelos pedidos apresentados, porque o próprio Cristo, na hora de dor, na hora de sofrimento, pediu para os seus discípulos: vigiem e orem comigo. Quando lutamos, queridos, com a vontade de Deus, devemos ser sábios o suficiente para buscar encorajamento em pessoas que são tementes a Deus, o apoio das pessoas ao nosso redor. Deus frequentemente usa pessoas para auxiliar os seus filhos. Deus frequentemente usa pessoas para incentivar o caminho, incentivar na jornada. Eu quero dizer que de vez em quando a gente recebe uma mensagem de alento, uma mensagem de ânimo. Às vezes nós recebemos uma mensagem dizendo que uma pregação ou um ato que nós fizemos resultou em alegria para alguém, que aproximou alguém de Jesus. E isso nos motiva a continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso trabalho. E todos nós precisamos buscar frequentemente esse amparo, esse apoio. Mas agora, depois de Jesus ter se afastado uma certa distância, a Bíblia diz, um tiro de pedra, estava ali sozinho, orando, chorando, clamando. Ele clama ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas agora ele volta para os seus discípulos. Se ele encontrasse, Ellen White diz que se ele encontrasse os discípulos ali orando por si mesmo, ele teria se sentido mais fortalecido, porque eles estariam buscando forças para não desanimar nas horas de prova. Mas ele chega ali e encontra os discípulos adormecidos. Queridos, aquilo trouxe um peso maior, uma angústia maior ainda sobre os ombros de Cristo. E ele diz: em nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Considere um projeto importante da sua igreja. Considere um projeto importante que você esteja administrando diante da igreja. Quem sabe
uma feira de saúde, entrega de livros, ou quem sabe uma arrecadação de alimentos. E aí você, como líder, você convoca as pessoas, você liga para um amigo e para outro, para um irmão e outro da igreja, e as pessoas confirmam com você: não, eu estou contigo, não abro. Aconteça o que acontecer, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Foi mais ou menos o que os discípulos disseram para Jesus. Ele falou assim: olha, vocês vão se envergonhar de mim? E Pedro se antecipa e diz: Senhor, ainda que todos se envergonhem de ti, eu não vou me envergonhar do Senhor. Ainda que todos te neguem, eu vou contigo até a morte. Mas naquele momento que Jesus mais precisava, eles não compareceram. Agora tenta imaginar você. Você chega ali na igreja esperando as pessoas para te auxiliar. Eles prometeram que estariam contigo e agora ninguém aparece. Talvez você ficaria triste, chateado, magoado. Quem sabe se perguntando o que aconteceu. Quem sabe quando você encontrasse novamente com esse seu amigo, os irmãos que prometeram que estaria contigo, você perguntaria: onde vocês estavam? O que aconteceu? Por que não vieram me ajudar? Provavelmente foi assim que Jesus se sentiu, depois de ter pedido para que os seus amigos orassem com ele, para que os seus amigos compartilhassem da dor que ele estava sentindo, da agonia que ele estava sofrendo, para que eles pudessem orar por ele, para que ele fosse forte o suficiente para não desanimar naquele momento ímpar da sua vida. Em segundo lugar, queridos, Jesus se derramou em oração. Quantas e quantas vezes, quando nós temos problemas, nós recorremos a muitas coisas. E quando tudo falha, é que nós nos lembramos do recurso da oração. Jesus, ele não se derrama em oração apenas naquele momento terrível de dor, mas Jesus, ele praticava a oração em todos os momentos da sua vida, para que quando ele chegasse no momento da crise, ele tivesse fortalecido o suficiente para permanecer em oração. A oração era a sua principal ferramenta para lidar com as lutas, com os problemas do dia a dia. A Bíblia diz, e Ellen White diz, que ele gastava-se horas em oração, se fortalecendo, se preparando para enfrentar as lutas, os desafios e as tentações daquele dia. Se ele, que era Deus, precisava passar tanto tempo em comunhão com o Pai para ser vitorioso sobre as tentações, que dirá eu e você, que somos réis mortais, pecadores por natureza, quanto mais nós necessitamos de gastar-nos e nos deixar gastar em oração na presença de Deus, orando, estudando e meditando na palavra de Deus, buscando um relacionamento de maior intimidade com Deus, para que nós possamos suportar a fadiga das tentações, das provações que sobrevirão sobre a nossa vida. Em seus piores momentos, Jesus se colocava de joelho e buscava em Deus, buscava no Pai a força necessária para enfrentar o fardo daqueles dias. Mas como Jesus orava? Jesus orava como uma criança que fala com um Pai amoroso. Marcos capítulo 14, corre ali as páginas da sua Bíblia para Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 36 diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba, na nossa linguagem, Abba seria mais ou menos assim: pai, papai, paizinho, uma palavra carinhosa, uma palavra de ternura, uma palavra de amor, de um relacionamento de intimidade. Ele se volta para o Pai na confiança de que é um Pai de amor, e todo filho que tem um Pai amoroso, um Pai carinhoso, ele se achega com tranquilidade. E é claro que chega com aquele palavreado de dengo, não é? Paizinho, papaizinho, papai. E quando chega assim, você já se pergunta, né? O que está querendo, não é? Quer um auxílio, quer um apoio. Às vezes só quer um aconchego, quer um abraço, quer se sentir protegido, amparado. E é dessa forma que Jesus busca pelo Pai. Quanto mais eu e você, e a Bíblia diz que, confiados nos méritos de Cristo, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono de graça. Querido, entenda que você não precisa de um intercessor além de Cristo. Você não precisa de um mediador humano
para se aproximar de Deus. Você, pelos méritos de Cristo, pode se chegar diretamente ao Pai, dizer: papai, paizinho, pai querido, pai de amor, eu estou aqui com esse problema, com aquele outro problema, com essa luta, com essa angústia. E tudo isso nós podemos fazer pelos méritos da vitória de Cristo obtida aqui, nessa luta, nessa batalha. É por isso que a Bíblia diz que por Cristo nós somos feitos mais que vencedores, porque Ele venceu tudo aquilo que nós não podemos vencer. Quando eu e você entramos no nosso Getsemane, e o meu e o seu Getsemane, queridos, pode ser um hospital, pode ser um tribunal, pode ser a solidão, a dor, pode ser o isolamento, a tristeza, uma injustiça, uma traição. Nós precisamos orar como uma criança que clama por um Pai de amor. Nós precisamos abrir o nosso coração a Deus como sendo o nosso Pai amoroso. E podemos derramar diante dEle as nossas aflições, as nossas angústias, na certeza de que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, na certeza de que Ele vai acalentar o nosso coração, de que Ele vai nos abraçar, vai nos acolher, vai nos aconchegar em seus braços de amor. Não tem que ter medo, não tem que se esconder. Pelo contrário, temos que nos lançar nos braços dele, assim como Cristo fez. Jesus orou ao Pai como alguém que pode tudo. Entenda, querido, Deus é Deus. Para Ele não existem impossíveis. Ele pode todas as coisas. Mas muitas vezes nós duvidamos, nós questionamos se Ele de fato pode solucionar os problemas da nossa vida. E agora Jesus orou, Jesus clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que significava o cálice para Jesus? Era o peso do pecado do mundo todo jogado sobre os seus ombros. Nele não existia pecado, mas sobre ele todos os nossos pecados. E aquilo criou um fardo, um peso tão grande. Ellen White diz que ao Jesus caminhar naquele jardim, ele mal conseguia parar em pé. Tão pesado era o fardo que ele estava carregando. Em alguns momentos, se os discípulos não o segurassem, ele teria caído. Nunca haviam visto o seu mestre tão fragilizado como naquele momento. O cálice representava ali a ira de Deus sobre o pecado. E agora imagina todo o pecado em cima de um homem. Porque apesar de ser Deus, ele era 100% humano, 100% homem, e todo o pecado do mundo sobre ele, e agora a ira de Deus apontada para ele. Aquele que nunca foi pecador, aquele que nunca teve pecado, se fazendo pecador no meu e no seu lugar. Aquele cálice representava a sua morte e consequentemente a separação da Trindade. Seria possível para o Pai remover aquele cálice? Sim, seria possível, porque tudo é possível para Deus. Seria possível para Jesus recusar tomar aquele cálice? Claro que seria possível. Ele poderia ter recusado, porque para ele não existem impossíveis. Mas entenda, querido, não era possível para o Pai remover o cálice das mãos de Cristo, para que ele não tomasse aquele cálice e ainda assim continuar com a obra de salvação. Era impossível para Jesus não beber aquele cálice e ainda assim salvar a mim e a você. Não era possível recusar ou remover o copo fornecido com aquele cálice amargo e ainda assim oferecer expiação pelos meus e pelos teus pecados. Não era possível remover ou recusá-lo e ainda assim continuar com o plano da redenção. Qual é o seu cálice? Qual é a prova que você está enfrentando nesse momento? Pode ser uma provação, uma crise, uma dor. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando. Deus pode remover o seu cálice? Sim, Ele pode. Você pode recusar de tomar esse cálice? Sim, pela maneira de você reagir às circunstâncias, responder às provações, você pode sim. Mas você não pode remover o seu cálice e ainda realizar os propósitos de Deus na sua vida. Ele não pode remover o seu cálice e usá-lo para levar pessoas a Jesus. Nós podemos recusar de tomar o cálice, mas nós não podemos glorificar a Deus se assim o fizermos. Como um filho obediente a um pai onisciente, Jesus se deixa ser conduzido pela vontade do Pai. Ele era humano, ele temia pela sua vida, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha.
Quantas e quantas vezes eu e você queremos orar e falar: Senhor, eu quero que seja desse jeito. Quantas e quantas vezes nós temos visto pregadores dizer assim: Senhor, eu determino que seja feito desse jeito. Entenda, querido, que quem determina alguma coisa é o Senhor e não o servo. E quando eu viro para Deus e digo: eu determino que seja assim, eu estou me colocando no lugar de Senhor de Deus. Por acaso essa não era a intenção de Satanás? De se colocar no lugar de Deus e fazer Deus um servo? Toma cuidado da forma com que você tem falado com Deus, da maneira com que você tem se apresentado na presença de Deus. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus agonizou naquele jardim. Ele foi tentado naquele jardim. No entanto, ele cede à vontade do Pai e não às suas próprias paixões. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se você sabia, queridos, mas o casulo da mariposa imperador, ele tem um formato de balão. Para se tornar um inseto perfeito, ele deve forçar o seu caminho pelo espaço mais estreito, pelo pescoço daquele casulo. E ele passa ali por horas de intensa luta. Os entomologistas explicam que a pressão que a mariposa tem que fazer para atravessar aquele espaço apertado, ela ativa a natureza das suas asas e as substâncias que são necessárias para que as suas asas tenham vida. Mas vamos imaginar que alguém desapercebido dessa realidade fosse ali com um bisturi e fizesse um corte facilitando a saída da mariposa para que ela não passe por tamanho sofrimento. E agora as suas asas não foram fortalecidas, não ganharam vida. E ela vai ter que rastejar ao invés de voar. Consequência é que essa criatura acaba não se desenvolvendo como deveria, pela prova, pelo esforço que deve ser passado, e acaba tendo que viver como um inseto rasteiro, quando poderia estar voando sobre os céus. Sabe, queridos, a tristeza, o sofrimento, a provação e a tribulação, elas são sabiamente preparadas por Deus, permitidas por Deus, para que eu e você possamos nos desenvolver na nossa jornada de fé. Os processos de refinamento, de desenvolvimento do caráter, desenvolvimento da nossa estrutura, muitas vezes são lentos, mas através da graça de Deus, nós emergimos triunfantes, vitoriosos, fortalecidos para os próximos embates. Você está disposto a fazer a vontade do Pai em qualquer circunstância da sua vida? Está disposto a viver aquilo que é a vontade de Deus na sua vida a qualquer custo? Em terceiro lugar, Jesus recebeu conforto e forças de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 43 diz que apareceu um anjo do céu e o confortava. O anjo não veio para tirar o cálice das mãos de Jesus. O anjo não veio para impedir que ele o bebesse. Mas com certeza, aquele anjo veio para trazer as boas novas do amor e da graça do Pai. Dr. George Morrison, ele disse: toda vida tem o seu Getsemane, e todo Getsemane tem o seu anjo. Você está passando nesse momento por um Getsemane na sua vida? Você está passando por esse momento uma luta, uma aflição, uma angústia? Tenha certeza que Deus enviou um anjo poderoso para estar ao seu lado, para lhe fortalecer, para lhe dar ânimo para prosseguir na sua jornada. Que encorajamento para o povo de Deus em meio às lutas e provações é a certeza de que Deus não nos desampara, de que Deus concede a nós o seu anjo poderoso para nos guiar, para nos consolar. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu Getsemane nesse momento, mas eu tenho certeza de que Deus está ao seu lado, te guiando, te conduzindo nesse momento. Porque Jesus prometeu: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique com medo, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço, eu te sustento, eu te dou a vitória com a minha destra fiel. Lá no livro de Isaías 43, verso 1 e 2, nova versão internacional, diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, não temas, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão você em brasas. Pode ser visível ou não. Você pode sentir mais claramente ou não. Mas é certo que todo Getsêmani há um anjo para ficar ao lado dos filhos de Deus, para fortalecê-los em tempos de crise, para fortalecê-los nos momentos de incertezas, para fortalecê-los nos momentos de maior necessidade. Finalmente, queridos, Jesus buscou cumprir cabalmente o seu propósito. Jesus buscou cumprir o seu propósito final, apesar das circunstâncias difíceis em que ele se encontrava. Depois de ter orado, depois de ter conversado com o Pai e recebido forças dos céus, o que foi que ele fez? Ele se dirige ao encontro de Judas. Ele acorda os discípulos e diz: olha, despertem, porque é chegado o momento em que o traidor vai me entregar para a turba. E agora a turba se aproxima de Jesus. E Jesus pergunta: quem vocês procuram? E eles dizem: nós procuramos a Jesus. E ele diz: sou eu. O Espírito de Profecia diz que naquele momento o anjo que estava ali para fortalecer Jesus faz com que Cristo demonstre a sua glória, um brilho inconfundível. Toda aquela turba caiu como que morta sobre o chão. Uma pomba desceu corporalmente sobre Cristo mais uma vez. E agora Jesus faz novamente a pergunta: a quem procurais? O anjo se afasta. Jesus se apresenta serenamente mais uma vez ali na presença daqueles homens. E eles ali com medo, sem saber o que aconteceria, porque afinal de contas Jesus mostrou a sua glória, ficou nítido de que ele era o Filho de Deus. Mas agora Judas, possuído pelo inimigo, ele se aproxima de Jesus. E Jesus pergunta: a que vieste, amigo? Para que vieste? Era o momento de Judas abrir o coração para Jesus. Era o momento de Judas reconsiderar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele havia entregue a sua vida, a sua alma a Satanás. Ele estava tão possuído das densas trevas do pecado que ele não pôde mais ouvir o chamar de Jesus para a sua vida. E ele beija Jesus, ele sauda Jesus. Porque aquele era o sinal que ele havia combinado com os homens. Aquele que eu beijar, ele é o Cristo, prendei-o. A Bíblia diz que no momento que ataram Jesus, os discípulos ficaram assim atônitos, sem saber o que estava acontecendo. Eles imaginavam que naquele momento que todo mundo desmaiou, Jesus ia aproveitar para fugir e para salvá-los. Jesus disse: sou eu. Mas não mexam com eles, deixem eles quietos. Alguém sugere para que eles fujam e saem todos fugindo da presença. Jesus estava sendo amarrado àquelas mãos que haviam sido usadas para salvar, para curar, para auxiliar, agora sendo amarrados como criminoso. Pedro saca de sua espada e parte para cima deles. Mas Pedro era tão bom lutador que o máximo que ele conseguiu foi ferir a orelha de um dos auxiliares ali, do sacerdote. E agora Cristo solta suas mãos que já estavam bem amarradas. Com tranquilidade, ele solta suas mãos, toca a orelha daquele homem e ele fica curado instantaneamente. Mas com toda essa demonstração de poder, ele se entregando no meu e no seu lugar, ele se entregando para morrer a morte que era minha, que era sua, para sofrer o julgamento que era meu, que era seu. E ele é conduzido, ele é levado. Queridos, entenda que Jesus não era uma vítima indefesa, pega ali no momento, numa circunstância fora do seu controle. Pelo contrário, Jesus ele se coloca voluntariamente para ser entregue. Ele deliberadamente se entregou para ser levado à cruz.
Olha só o que ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Hoje em dia, queridos, o Getsemane tem outros nomes. Hoje em dia nós enfrentamos outros Getsemanes, como divórcio, fracasso profissional, solidão, doenças, perdas. Mas Deus quer que você enxergue diante dessas circunstâncias um tipo de Getsemane. E que você se lembre que diante do Getsemane o anjo vem para amparar. Que você se lembre que no Getsemane as dúvidas e as angústias se transformam em crescimento e força para a glória de Deus. Jesus passou por uma grande luta, por uma grande angústia terrível, mas triunfou através da sua submissão ao Pai. Queridos, Jesus entrou numa angústia tão grande, tão intensa, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. A angústia de Cristo era tão grande, a pressão arterial subiu tanto, que os vasos capilares começaram a se romper e começou a jorrar sangue. E se nunca mais ninguém suou sangue dessa forma, porque não chegou no nível de angústia que Cristo sofreu. Jesus passou por aquela angústia, ele decidiu viver isso. Porque no momento que Satanás estava ali cochichando nos seus ouvidos: olha só, as pessoas por quem você vai morrer me amam, as pessoas por quem você vai morrer me escolheram, aqueles que são seus estão fugindo, aquele que diz que bravamente que está ao seu lado vai te negar. Um dos seus, um dos mais proeminentes é o seu traidor. Vale a pena? Vale a pena morrer por esses? Vale a pena entregar a sua vida, correr o risco de nunca mais ressuscitar, de perder a sua glória? Volta para o céu, me deixa sossegado aqui na terra, deixa eu tomar conta deles, deixe que eles paguem pelos seus próprios pecados. Mas agora, quando o anjo Gabriel desce e mostra para Jesus as coisas que deveriam acontecer, ele consegue com seus olhos olhar para o ano 2021 e enxergar você, enxergar a sua luta, a sua angústia, a sua dor, enxergar a sua vontade de abrir o coração e aceitar o seu sacrifício. E quando ele olha você, ele decide enfrentar a cruz porque ama você. Ainda que só você aceitasse o sacrifício de Jesus, ele teria passado por tudo aquilo só porque ama você. Você entende o valor que você tem para Deus? Porque ele entregou seu único filho e Jesus se entregou àquela cruz só por você. Hoje nós podemos responder a esse sacrifício de amor da seguinte forma: entenda que a vida, ela foi comprada, a sua vida foi comprada por um alto preço. E quando você entender o valor que você tem para Deus, você não deixa que ninguém te desvalorize. Ofereça a sua vida a Deus em resposta ao seu amor e sirva-lhe com tudo aquilo que Ele lhe concedeu, com todos os seus dons, com todos os seus bens, com toda a sua vida, com todo o seu coração. Considere aquilo que você pode fazer por Deus hoje, porque Ele fez lá no passado tudo o que você não poderia fazer pela sua salvação. Ele já fez e continua fazendo hoje, abrindo caminhos para que você possa se achegar ao trono de graça. Ore, o Senhor vai ouvir a sua oração e vai te fortalecer. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, o que está esperando, amigo? O que te espera para aceitar esse tão grande amor que entregou a vida por você? Abre o seu coração para Jesus. Confia nele. Deixe-o guiar a tua vida. Mas pastor, como é que eu posso conhecer esse Jesus? Como é que eu posso me entregar e confiar se eu não o conheço direito? Você pode entrar em contato conosco por esse WhatsApp que está aparecendo na tela agora. Coloca para nós o WhatsApp na tela. Você pode entrar em contato conosco agora e nós poderemos providenciar que você receba gratuitamente um curso completo da Bíblia, para que você possa entender um pouco mais do amor de Jesus na sua vida, para que você não tome uma decisão às cegas, mas para que você possa entender quão grande é o amor de Deus por você. Entenda que o Mestre te chama, o Mestre te convida,
Tudo o que você não podia fazer, Ele já fez. Pastor, mas eu sou tão pecador. Eu tenho feito tantas coisas erradas. Amigo, me entenda uma coisa, você pode vir do jeito que você está. Porque Jesus vai te ajudar a consertar tudo o que tem que ser consertado. É Jesus quem vai purificar o teu coração. É Ele quem vai transformar o teu ser. Tal qual você está, venha Jesus. Nós vamos cantar um hino agora. Enquanto nós cantamos esse hino, conversa com Deus. Enquanto cantamos esse hino, abre o seu coração para Jesus. Fala para Ele, Senhor, olha, do jeito que eu estou, eu venho a Ti. Me aceita. E Ele vai te aceitar, e Ele vai renovar a tua vida, Ele vai colocá-lo em pé, para que você saia vitorioso, vencedor para a eternidade. Vamos cantar nesse momento. Canta com o coração. Bem, amigo, já tomou essa decisão? Já se decidiu por voltar o seu coração a Jesus? Por aceitar o sacrifício que Ele sofreu por você? Esse foi o primeiro passo da entrega de Cristo, se entregar no seu lugar. Feche os seus olhos e entregue o seu coração plenamente ao Senhor Jesus. Grandioso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor conduziu a nossa vida como um forte e poderosa. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor Jesus, naquela noite, se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Senhor Jesus, não temos palavras para expressar a nossa gratidão, porque apesar da angústia, da agonia que o Senhor padeceu, o Senhor se manteve firme no plano, no propósito de nos resgatar, de nos salvar. Por isso, nesta noite, Pai, queremos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor adentre as portas do nosso ser, que remova de nós tudo aquilo que tem nos impedido de viver plenamente para Ti, que nos auxilie, Pai querido, na nossa jornada rumo ao Canaã Celestial. Entendemos que estamos vivendo já os últimos instantes da história deste mundo no pecado, e mais que nunca, Pai, queremos estar com a nossa vida pronta, preparada para o encontro contigo nas nuvens dos céus. Por isso, Pai, renova o nosso ser, purifica o nosso ser, lava-nos com teu sangue derramado na cruz e faz-nos, Pai querido, teus filhos, filhas, herdeiros do reino eterno. Pai querido, toma o teu povo nas tuas mãos,
Cura as nossas enfermidades físicas, emocionais, mas acima de tudo, Pai, cura as nossas enfermidades espirituais e que possamos, cada dia, ao contemplarmos a Ti, ser transformado de glória em glória. Pai de amor, ouve o clamor do nosso coração e pelos méritos de Cristo Jesus, nos receba diante do Seu santo trono de graça e transforma, Pai, a nossa vida, transforma o nosso ser e usa-nos como instrumento poderoso nas Tuas mãos para testemunhar para tantas outras pessoas que ainda precisam ouvir do Teu amor. Tudo isso te pedimos já agradecidos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, querido, foi muito bom estar com vocês nesses momentos. Chegamos ao final de mais um culto, mas eu quero lembrá-lo que amanhã, às 8 horas, nós estaremos mais uma vez aqui para continuar com a nossa semana de adoração ao nome desse Deus. Que você possa ter uma noite tranquila de descanso, um dia ricamente abençoado amanhã. E eu espero você então no nosso culto amanhã às 20 horas. Um grande abraço a todos.